eu continuaria, que eu acabei entrando em outro assunto e tal, então, beleza, não tem problema. A aula de hoje eu já vou falar um pouquinho sobre regionalização da Ásia, tá? Então, você que não assistiu a primeira aula, tem que ir lá no Classroom e assistir. Eu deixei a aula gravada para a gente não ficar atrasado, porque nós temos até o dia 13, dia 19, eu acho, de outubro, para acabar a apostila 3, tá bom? Então, por favor, tira 20 minutos aí do seu dia e assiste lá a aula, faz a anotação, faz um fichamento da aula. Se ficou alguma dúvida, né, traz, manda no grupo ou traz para a próxima aula. Como que a gente faz a regionalização da Ásia? Nono, a Ásia é o maior continente do mundo. Tem 44,2 milhões de quilômetros quadrados. Então a gente divide por posição de cada porção do território: norte, centro, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste. A gente divide realmente pela posição, o que está em cima, o que está embaixo, o que está no meio, o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo. A gente pega a rosa dos ventos e coloca a rosa dos ventos e classifica a regionalização da Ásia de acordo com a posição dos países em relação à rosa dos ventos. Não me lembro de cabeça agora quantos países tem a Ásia, mas eu acho que são 40 e alguma coisa, 46, eu não lembro. Depois a gente vê isso. E aí cada grupo de país vai estar ou no norte, a Rússia está no norte, a gente já estudou. Daí a gente vai ter a Ásia Central, né, os países que eram parte lá da União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão. Nós vamos ter o Oriente Médio, que a gente pode chamar de Ásia Ocidental, os países do Oriente Médio. A gente vai ter o sul da Ásia, que são os países que estão ao sul da Cordilheira do Himalaia, tá? Índia, Bangladesh, Tailândia, Paquistão, né, Butão e assim por diante. A gente vai ter o Sudeste Asiático, que são aquelas ilhas, né, Filipinas, Indonésia e por aí vai. E a gente vai ter o Extremo Oriente. No Extremo Oriente a gente vai ter em especial a China, tá? O Japão e as Coreias, tá? Que é o extremo leste da Ásia. E é dessa forma que a gente regionaliza o continente asiático, tá? Maior população do mundo, total de 59% da população mundial vive na Ásia, tá? É o maior continente do mundo, tem a maior população do mundo e tem as maiores densidades demográficas do mundo, tá? Então isso já é importante guardar. É berço das civilizações mais antigas da Terra. Civilização mesopotâmica, civilização hindu, a Índia, civilização chinesa e assim por diante. Formação dos países só aconteceu no século XX. Então, a Índia, a China, a Ásia quase como um todo, foi colonizada pela Europa, né, nos séculos XVI até o século XX. E os países que nós conhecemos hoje da Ásia só se tornaram países independentes após a Primeira e após a Segunda Guerra Mundial. Existem muitas diferenças socioeconômicas e tecnológicas nessas regiões. Nós temos grandes economias e países muito industrializados, com bastante tecnologia, como é o caso da China, do Japão e dos tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Malásia. E nós temos países pobrérrimos, né? Como o Paquistão, como o Bangladesh, né? E vários outros países que são Mianmar, né? Que são bastante pobres, com economias bem frágeis. Nós temos países que dependem de combustíveis fósseis, como o Oriente Médio, né? O Oriente Médio é um deserto. A única coisa que eles têm é petróleo e areia. E se eles não desenvolverem tecnologia, pesquisa, para começar a produzir outras coisas vivendo no deserto, daqui a 50 anos o Oriente Médio vira um deserto miserável. Por quê? Porque o petróleo acaba. Uma hora o petróleo vai acabar. É um recurso finito. Então, com certeza, a Arábia Saudita, principalmente a Arábia Saudita, né? Mas vamos pegar aí o Iraque, a Síria, o Irã, o Kuwait. Se esses países não desenvolverem educação, pesquisa, tecnologia, se eles não dessalinizarem a água do mar, se eles não começarem a desenvolver empresas ligadas à comunicação, serviços, tecnologia, daqui a 50 anos o Oriente Médio já era, tá? Porque o petróleo já está no limite de produção e exploração e dentro de poucas décadas, até o final do século XXI, com certeza o petróleo não vai ser mais utilizado, porque não vai ter, tá? E porque o aquecimento global exige que a gente pare de queimar combustíveis fósseis, né? Tem outra questão, que é a questão ambiental. Deixa eu só ver o horário aqui para ver se eu não estou pulando muito. A Rússia é o único país da Ásia setentrional, tá? Então, o Oriente Médio,
no caso, a Rússia é o país que pega toda a parte norte, né? Aí a gente vai falar um pouquinho das regiões, tá? Oriente Médio, Ásia Ocidental, climas semidesérticos e desérticos. Se não fosse pelos grandes rios, né? Essas civilizações se formaram ao longo dos grandes rios. No caso do Oriente Médio, Tigre e Eufrates. No caso da Índia e do Paquistão, o rio Ganges, né? E o rio Indo. No caso da China, o Rio Amarelo, né? Huanghe-ho, né? E assim por diante. A China e a Índia não são climas desérticos, são climas tropicais, né? Climas tropicais e climas de montanha, tá? No caso do Oriente Médio, é um clima predominantemente semidesértico e desértico. Então, se não fosse pela presença desses grandes rios, não haveria desenvolvimento de grandes civilizações e culturas. O Oriente Médio, vocês lembram da Mesopotâmia, né? No sexto ano e tal. As margens dos grandes rios e as margens dos mares, Mar Vermelho, né, e tal, Oceano Índico ao sul e tal, que se desenvolveram as grandes cidades, né, os grandes núcleos. Você percebe que a ocupação humana do Oriente Médio, ela só ocorre nas regiões próximas aos rios ou próximas aos oceanos. Você pode olhar aqui, de forma geral, não tem grandes concentrações humanas no Oriente Médio, pelo fato de ser um grande deserto. Tá? Outra questão que vocês não vão ver população na Ásia, nas regiões de montanha, como a Cordilheira do Himalaia, né, como os planaltos do Deccan, planalto do Tibete, você vai ter população, mas uma população bem reduzida, porque são regiões muito altas, é muito frio, é seco, então não dá para ter uma grande civilização nesse tipo de lugar. A gente chama essas áreas de anecúmenas, ou seja, são áreas que impossibilitam o desenvolvimento humano. E aqui, a gente termina a aula nesse mapa. Eu quero que vocês saiam daqui com isso em mente. Tem Rosa dos Ventos esse mapa? Não tem Rosa... Ah, tem aqui, ó. Ó a Rosa dos Ventos aqui, ó. Norte. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Aqui, ó. Norte, Sul, Leste, Oeste, certo? É assim que eu vou regionalizar a Ásia. Então, ó, o que é Norte aqui, ó? Rússia. Ásia Setentrional. O que é Sul? Índia, Tailândia, Mianmar, Paquistão, Afeganistão, tá? Então, Sul, Ásia Meridional. A palavra setentrional é sinônimo de Norte. A palavra meridional é sinônimo de Sul. Tá? Outro nome que vocês podem ver no Norte é Austral. Desculpa, Boreal. Tá? Boreal também é sinônimo de Norte. E no caso do Sul, Austral. Austral é sinônimo de Sul também. Então, Sul, Meridional, Austral. Norte, Setentrional, Boreal. Lembrem disso, porque isso pode cair na prova. Se eu estou falando do meio da Ásia, estou falando de Ásia Central. Então, tudo que está no meio, pegando aqui o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadiquistão e Mongólia, com uma parte do Tibete aqui da China, aqui seria o Planalto do Tibete, né? Região chinesa. Tudo isso, Ásia Central. O que está no Ocidente, eu chamo de Ásia Ocidental, ou, se vocês preferirem, podem chamar de Oriente Médio. O Oriente Médio, ele é conhecido como Oriente Médio, mas na verdade é Ocidente, tá, gente? É a Ásia Ocidental. Tá bom? Que tem aí todos os países muçulmanos aí que vocês conhecem. Aí se eu vou para o sul, mas eu ando para o leste, ó, sul, tô indo para o leste. Então, sul mais leste é igual sudeste. Junta dois pontos cardeais aqui, ó. Sul mais leste, sudeste. Então, sudeste eu tenho Tailândia, Vietnã, Camboja, Malásia, tá? Indonésia, assim por diante. E no extremo leste, na porção mais oriental da Ásia, eu chamo de extremo oriente. Olha a legenda aqui, ó. Sul, opa, lá em cima, né? Norte, centro, Oriente Médio, sul, meridional, sudeste, as ilhas, e extremo oriente, Japão, Coreia e China, tá? Basicamente são essas três regiões. Como a gente acabou falando de várias outras coisas, eu continuo essa aula na próxima semana. Vai ser até bom que eu vou pedir, por gentileza, vocês que não assistiram a aula, assistam a aula, por favor, porque eu já comecei essa parte da apostila e tá lá no Classroom. Então, aproveitem que as provas acabaram, deem uma atenção lá. Sobre o que eu falei até aqui, tá ficando claro? Tá dando para entender? Sim, pronto, tá boa. Tá dando.
Beleza, galera. Então é isso. Por favor, se preparem. A gente deixa o seminário para segunda-feira, impreterivelmente. E aí, se todo mundo conseguir apresentar na terça, a gente continua a aula. Se não, termina de apresentar na terça. Tá bom? Tá bom. Ok. Beijo no coração de todos vocês aí. Tchau, Beijo, pro. pro. Tchau, pro. Valeu, galera.